O milionário encontra a mulher negra grávida acorrentada no fogão durante tempestade de neve. Era uma noite infernal. A nevasca envolveu a cidade em um manto branco, transformando ruas familiarmente conhecidas em um labirinto de solidão. Lucas, um milionário que sempre se viu distante de sua infância e dos problemas que a cercavam, decidiu voltar à sua antiga casa, um lugar marcado por lembranças e dor. Ele se sentia impelido, como se a tempestade o chamasse, mas jamais poderia imaginar o que o aguardava. Quando empurrou a porta velha, o rangido ecoou como um grito de alerta. O aroma do mofo o envolveu, e as sombras pareciam dançar nas paredes desgastadas. Vários objetos de sua infância estavam lá. Fotos amareladas, brinquedos quebrados. Mas uma sensação de desconforto crescia em seu peito. Algo estava errado. Então ele ouviu um leve gemido vindo da cozinha. Sem pensar, atravessou o corredor, seus passos ecoando no silêncio opressivo. Ao abrir a porta da cozinha, a cena que uma jovem mulher negra, acorrentada ao fogão, estava pálida e em estado crítico. A barriga, crescida e visível, denunciava que ela estava grávida, e seus olhos, cheios de desespero e dor, encontraram os de Lucas. "Por favor, me ajude!" Sua voz falhou, quebrada e desesperada. Lucas sentiu um aperto no peito. Como alguém poderia fazer isso? Como a vida dela havia chegado àquele estado? Ele correu até ela, examinando as correntes que a prendiam. "Quem fez isso?" tentou perguntar. Mas a jovem apenas olhou para o chão, como se a vergonha a prendesse mais do que as correntes. Sem aviso, ela levantou a cabeça e, com um olhar penetrante, disse: "Eu sabia que você viria. Previvi sua chegada." A revelação fez Lucas hesitar. "Você? Como?" Ele mal podia acreditar que uma mulher tão ferida pudesse ter tal dom. Ela respirou fundo, sua expressão mudando gradualmente de desespero para uma calma estranha. "Eu posso ver o futuro, Lucas. Nossos destinos estão entrelaçados de um jeito que você não imagina." A tempestade do lado de fora rugia com intensidade, enquanto Lucas lutava para entender a gravidade da situação. "Precisamos sair daqui", ele disse, e começou a trabalhar para tirar as correntes. Mas a verdade começou a se revelar em fragmentos. Ela explicou que sua família tinha a esperança de mudar seu destino através dela, achando que a criança que ela carregava poderia ser a resposta para seus problemas. O choque e a compaixão se misturavam em Lucas enquanto ele ouvia. E se ele a ajudasse a escapar? E se isso arruinasse sua imagem, sua reputação? Mas não podia simplesmente deixá-la ali acorrentada, com o futuro dela e da criança em jogo. Ele sentiu suas mãos tremendo. A nevasca errática lá fora parecia uma metáfora perfeita para seu próprio desespero interno. No fundo, sabia que não apenas o destino de Amara estava em jogo, mas também o seu. Ele suspirou, a adrenalina aumentando. Mas o que fazer agora? A tempestade aumentava e o tempo estava correndo. Não havia resposta fácil. O lar que um dia ele deixou para trás estava cheio de segredos, e o passado que ele pensava ter enterrado estava prestes a ressurgir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava ali, a adrenalina pulsando e a tempestade uivando como se convocasse suas maiores fraquezas. Ele concentrava toda a sua força nas correntes que prendiam Amara. Cada movimento era frenético e seu coração martelava dentro do peito. "Vamos sair daqui!" ele exclamou.
mas havia uma tensão no ar que tornava aquilo mais do que um simples resgate. O olhar de Amara era de determinação, mas havia também um horror. Não podemos ficar aqui por muito tempo, Lucas. Eles vão voltar. As palavras dela foram como um balde d'água fria. Quem vai voltar? Ele arfou, ainda ocupado tentando abrir aquelas correntes enferrujadas. Então, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou na casa. A porta da frente foi arrombada. O som de passos pesados ressoou pelo corredor. O coração de Lucas disparou. Ele olhou nos olhos de Amara, e o medo ali refletido era palpável. "Eles estão aqui!" gritou ela, seu olhar se tornando uma mistura de pavor e urgência. Lucas não sabia o que fazer. "Amara, por favor, me diga quem são. O que você sabe?" Mas Lucas se lembrou de algo que Amara lhe dissera, sobre a criança que ela carregava. "O que você quer dizer com ela é a chave?" ele perguntou, o fio de esperança que sentia se quebrando. "A criança carrega um poder que a sua família tentou usar por gerações e que eu vou reivindicar." A revelação cortou Lucas como uma faca. "Isso não é possível", Lucas murmurou, enquanto o mundo virava um borrão ao seu redor. A tempestade lá fora rugia com uma intensidade assustadora, e ele sentiu o chão se mover sob seus pés. Ivan se aproximou de Amara, e a forma como ele a olhava era de posse, como se ela fosse um objeto a ser controlado. "Você pensa que é o herói, Lucas?" Ele zombou, antes de se virar para o lado. "Mas a verdade é que você está jogando com forças que não entende." A frustração se transformou em desespero. "Amara, não deixe ele te pegar!" Lucas gritou, estendendo a mão. Mas nesse momento algo inesperado aconteceu. Amara começou a se contorcer, seu corpo tremendo violentamente. As correntes brilharam uma luz intensa e uma onda de energia psíquica a atravessou. Ela gritou, uma mistura de dor e poder, e Lucas tomou um passo atrás, apanhado de surpresa. A luz parecia absorver tudo ao seu redor, e Lucas ficou paralisado. A última coisa que ele viu, antes que tudo fosse envolto em escuridão, foi o olhar de Amara, firme e resoluto. "Você não sabe o que está por vir, Lucas. Nossos destinos estão entrelaçados de um jeito que vai mudar tudo." E então, tudo se apagou. A tempestade lá fora se acalmou, mas o eco daquela verdade reverberou, deixando Lucas na escuridão, cercado pelo mistério do que realmente estava acontecendo. A escuridão engoliu tudo, e Lucas mal sabia onde estava. O silêncio era ensurdecedor, e seu coração ainda batia acelerado. Ele piscou algumas vezes, tentando se acostumar com a ausência de luz, quando, de repente, uma luz tênue começou a brilhar à sua frente. Era uma luz que pulsava, como se tivesse vida própria. Então, uma figura apareceu. Era Amara, cercada por uma aura intensa, mas também com um semblante de dor. "Lucas!" ela gritou, mas sua voz estava distante, como se ecoasse de um lugar muito além. "Você precisa entender. O que está prestes a acontecer vai transformar tudo." Antes que ele pudesse responder, a visão de Amara começou a se distorcer, e num piscar de olhos, o ambiente ao redor mudou. Agora estavam em um espaço infinito, com memórias flutuando como imagens holográficas. Uma cena em particular chamou sua atenção. Uma mulher idosa com um olhar sábio e triste, observando uma criança pequena, enredada em correntes de luz. "Essa é a verdade sobre a criança", Amara exclamou. "Ela é o legado de nossa família. Você não sabe, Lucas, mas a criança é a manifestação dos poderes ancestrais que foram destinados a mim. Eles querem controlar isso." Lucas estava em choque. Mas por que Ivan quer essa criança? O que ele tem a ver com tudo isso? A voz dele tremia. Então, Amara tomou uma posição firme, os olhos queimando de intensidade. "Ivan é mais que você imagina. Ele não é apenas meu ex-namorado. Ele é um dos guardiões que busca esse poder há gerações, e ele está disposto a tudo para obtê-lo." Antes que Lucas pudesse absorver o que ela estava dizendo, a cena mudou novamente. Agora ele viu Ivan, mas não como um homem furioso. Era um garoto,
brincando com uma bola, rindo. Uma sombra passou sobre ele, e Lucas reconheceu a mulher que estava com Ivan. Era a mesma mulher idosa da lembrança anterior. Ela é a sua mãe, murmurou Amara, enquanto o cenário mudava mais uma vez. O choque atravessou Lucas como um raio. O quê? Isso não é verdade? Ele não conseguia acreditar. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que tudo aquilo era uma fraude, uma tentativa de Amara para confundi-lo. Mas ela insistiu. Ivan é filho de alguém que foi enganado pelos segredos da nossa linhagem. A criança que eu carrego é a chance de quebrar esse ciclo. Ela olhou nos olhos dele, e Lucas podia sentir a urgência. Se não fizermos algo rápido, não só nossa história, mas também a dele será perdida. Lucas olhou em volta, tentando entender. A tempestade lá fora começou a rugir novamente. Parece que o mundo estava prestes a desmoronar. E se isso for verdade, o que devemos fazer? Ele perguntou. Como podemos parar Ivan? Nesse momento, a luz começou a se apagar. Amara estendeu a mão, desfiando as correntes que ainda a prendiam. Não temos tempo. O destino nos chama, Lucas. Você precisa escolher agora. Você irá ficar? A pergunta pairou no ar, carregada de peso. Ou vai me ajudar a mudar isso de uma vez por todas? Mas antes que Lucas pudesse responder, um grito ecoou pela escuridão. Era Ivan, mais furioso do que nunca, e o som de suas investidas se aproximava. Como uma sombra, ele se lançou em direção a eles. Você não pode fugir, Amara! Sua voz era como um trovão. Essa criança não é sua para proteger. A luz começou a se fragmentar, e tudo ficou mais confuso. O pânico tomou conta de Lucas. Será que ele realmente tinha alguma escolha? A verdade de quem era Ivan deixou um gosto amargo na boca. E agora, com seu destino entrelaçado ao dela, Lucas sabia que nem tudo era o que parecia. Estaria ele preparado para enfrentar a verdade que seu coração tanto temia? O desfecho daquela tempestade não prometia nada de bom. A luz começou a se fragmentar, e Lucas sentiu um frio na espinha. O grito de Ivan ressoou como um eco sinistro no ar. A tensão era palpável. Ele olhou para Amara, que estava pálida e trêmula. Amara, o que vamos fazer? Precisamos ir, ela gritou. A urgência em sua voz era clara, mas o pânico no olhar dela fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Temos que sair daqui agora! Mas antes que pudessem dar um passo, tudo ao redor deles começou a mudar novamente. A escuridão se fechou, blurrando as paredes da casa, como se fossem feitas de fumaça. E, de repente, a cena se transformou em algo totalmente diferente. Estavam agora em uma biblioteca antiga, cheia de livros empoeirados e velhas estantes de madeira. A atmosfera era pesada, quase opressiva. Que lugar é este? Lucas sussurrou, confuso. Amara olhou em volta, seu rosto contorcido em concentração. Aqui é onde eu guardo os segredos da minha família, disse ela, sua voz quase um sussurro. Espero que encontremos algo que nos ajude. Então, de onde menos esperavam, um livro se abriu em uma mesa próxima. Uma luz ofuscante emanava de suas páginas, e Lucas sentiu uma força inexplicável o puxar até lá. Ele se aproximou, seus dedos tremendo ao tocar o papel antigo. As palavras começaram a brilhar e a se rearranjar, formando uma imagem. Lucas quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Esses são os ancestrais dela, murmurou de boca aberta. E então uma foto tomava forma. Era uma mulher idosa, semelhante a Amara, mas com uma expressão diferente. A mesma mulher que ele vira no primeiro vislumbre. Mas havia algo mais. Ao lado dela, um menino, com olhos penetrantes e uma cicatriz que cruzava seu rosto. A mesma cicatriz de Ivan. O que isso significa? Lucas perguntou, o temor invadindo sua mente. Isso não pode ser. Amara gaguejou. Esses são os registros da minha família. Ivan é parente nosso. Ele nunca me contou. Ele
Ele não é apenas um ex-namorado. Ele é um primo. A revelação caiu como um peso sobre eles. Lucas se sentiu como se estivesse sendo puxado para o fundo de um abismo. Como isso é possível? Ele não sabia mais o que pensar. O passado dela e o passado de Ivan estavam entrelaçados de uma forma horrível. Ele não é um guardião. Ele não é apenas um rival. Ivan está desesperado para quebrar o ciclo, assim como eu. Amara gaguejou, com o olhar perdido no novo entendimento de sua própria história. Eu não posso permitir que isso continue. Isso significa que ele está carregando o mesmo fardo que eu. Lucas sentiu que a terra sob seus pés começava a tremer. Mas ainda assim, isso não muda o cuidado que ele tem com a criança. Ele hesitou, uma nova onda de pavor tomando conta dele. Se a criança carregar qualquer poder e Ivan está assim tão obcecado por ela, os livros ao redor pareciam murmurar, como se a própria sala estivesse... Amara gritou, e antes que pudesse responder, o teto começou a desabar. Uma sombra se formou em meio aos destroços. Era Ivan, mais furioso, mais determinado. Eu não permitirei que você destrua tudo, Amara. Essa criança é minha. A luta pela verdade, pela proteção de um futuro sombrio e incerto, estava apenas começando. Com a tempestade rugindo lá fora e a realidade desmoronando ao seu redor, Lucas se viu diante de uma escolha aterradora. Amara, eu não sei se estamos prontos para enfrentar isso. O que acontecerá se formos derrotados por nós mesmos? A incerteza pairava no ar, e Lucas percebeu que não estava apenas lutando pela vida de Amara e da criança. Estava lutando contra os fantasmas de um passado que lhe era tão desconhecido quanto aterrorizante. O destino deles agora estava mais entrelaçado do que nunca, e o impacto do que descobriram poderia ser mais devastador do que imaginaram. A luz começou a se fragmentar, e Lucas sentiu um frio na espinha. O grito de Ivan ressoou como um eco sinistro no ar. A tensão era palpável. Ele olhou para Amara, que estava pálida e trêmula. Amara, o que vamos fazer? Precisamos ir, ela gritou. A urgência em sua voz era clara, mas o pânico no olhar dela fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Temos que sair daqui agora! Mas antes que pudessem dar um passo, tudo ao redor deles começou a mudar. A escuridão se fechou, esfocando as paredes da biblioteca, como se fossem feitas de fumaça, e de repente a cena se transformou em algo totalmente diferente. Estavam agora em uma sala familiar, murada, onde antigas fotos da infância de Lucas estavam coladas nas paredes. O que? Onde estamos? Lucas sussurrou confuso. Isso é a sua casa. Amara respondeu, os olhos arregalados. Por que nós estamos aqui? Lucas não entendia. A cena girou, imagens do passado dançando diante de seus olhos. Ele viu seus próprios momentos, risadas e lágrimas. Mas cada cena estava conectada a algo mais profundo. Ele sentiu um puxão intenso em seu peito. E então, no centro da sala, uma porta se abriu lentamente. Lucas, não! Amara gritou, mas ele mal a ouviu. Ele estava hipnotizado pela luz que emanava de dentro da porta. Um impulso irresistível o tomou, e ele avançou, lentamente, como se estivesse sendo guiado. A cada passo, sua mente se enchia de memórias, e o chão rangia sob seus pés, como se estivesse reagindo à sua presença. Lá dentro, ele viu uma figura. Era a mulher idosa da sua visão anterior. Você não é quem pensa que é. A voz dela soou como um sussurro, mas carregava uma força indescritível. Lucas sentiu a verdade das palavras dela ressoar em seu ser. Quem é você? O que significa isso? Lucas perguntou, sua voz quase um grito. Mas então, tudo mudou de novo. A luz ao redor se intensificou e deu lugar a um trovão, que fez as paredes tremerem. Ivan surgiu daquela mesma luz, mas seu rosto agora mostrava uma expressão diferente. Ele parecia desolado, mesmo enquanto sua raiva queimava.
Você nunca deveria estar aqui, Lucas. Você não faz parte disso. Ivan rosnou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Lucas olhou em volta, confuso. Amara estava paralisada, olhando entre os dois homens, e algo dela pareceu se desmoronar. Você não entende, Ivan. Amara finalmente gritou. A verdade está por trás de tudo isso. Nesse instante, tudo aconteceu. A mulher diante deles levantou a mão e, de repente, uma onda de energia percorreu a sala. Tal qual um relâmpago, as memórias se misturaram, revelando verdades ocultas. Lucas viu flashes de sua infância, de momentos em que Ivan e Amara estavam juntos, mas também de algo mais profundo, algo que ligava seus destinos de forma irrevogável. E então, como se o tempo tivesse parado, a verdade veio à tona. Vocês são irmãos. A revelação ecoou pela sala, e Lucas sentiu sua respiração falhar. Ele olhou para Ivan, que agora parecia devastado. A incredulidade tomou conta dele enquanto ele lutava para entender. É impossível! Ivan quase chorou. Isso não pode ser verdade. Mas a mulher idosa, agora sorrindo suavemente, confirmou. Vocês têm laços sanguíneos. Isso é mais profundo do que qualquer rivalidade. É um legado que vocês não podem escapar. Lucas olhou para Amara, então para Ivan, sua cabeça girando. Era como se um chão sólido tivesse desaparecido sob seus pés. Não, eu não posso acreditar. Tudo isso, o que significa para nós? O que significa para a criança? Ele sentiu um nó na garganta, a realidade se desdobrando diante de seus olhos. Ivan, antes tão seguro, agora olhava para Lucas com uma mistura de desdém e tristeza. Você tem o poder que eu não posso ter. Você nasceu para isso. As palavras de Ivan eram um misto de aceitação e desespero. E agora, com a verdade revelada, precisamos decidir. A mulher idosa disse, sua voz agora firme. Um legado não se desfaz facilmente. As correntes que os prenderam por tanto tempo estão prestes a se romper. Mas resta uma pergunta. O que farão com esse conhecimento? Assim, com o peso daquela revelação, o mundo ao redor começou a tremer novamente. O que Lucas e Amara fariam agora? O passado os unira, mas também os dividira. O futuro da criança e o destino de todos estavam pendurados na balança da verdade. Lucas olhou para os rostos de Ivan e Amara e a incerteza tomou conta. O que realmente aconteceria em seguida? O peso daquela escolha pairava no ar, e a tumultuada tempestade continuava a rugir lá fora, refletindo a luta que agora ecoava dentro de cada um deles. A luz começou a se fragmentar, e Lucas sentiu um frio na espinha. O grito de Ivan ressoou como um eco sinistro no ar. A tensão era palpável. Ele olhou para Amara, que estava pálida e trêmula. Amara, o que vamos fazer? Precisamos ir, ela gritou. A urgência em sua voz era clara, mas o pânico no olhar dela fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Temos que sair daqui agora! Mas antes que pudessem dar um passo, tudo ao redor começou a mudar. A escuridão se fechou, desfocando as paredes da biblioteca, como se fossem feitas de fumaça. E, de repente, a cena se transformou em algo totalmente diferente. Eles estavam agora em uma sala familiar, murada, onde antigas fotos da infância de Lucas estavam coladas nas paredes. O quê? Onde estamos? Lucas sussurrou confuso. Isso é a sua casa, Amara respondeu, os olhos arregalados. Por que nós estamos aqui? Lucas não entendia. A cena girou, imagens do passado dançando diante de seus olhos. Ele viu seus próprios momentos, risadas e lágrimas, mas cada cena estava conectada a algo mais profundo. Ele sentiu um puxão intenso no peito, e então, no centro da sala, uma porta se abriu lentamente. Lucas, não! Amara gritou, mas ele mal a ouviu.
Estava hipnotizado pela luz que emanava de dentro da porta. Um impulso irresistível o tomou, e ele avançou, lentamente, como se estivesse sendo guiado. A cada passo, sua mente se enchia de memórias, e o chão rangia sob seus pés, como se estivesse reagindo à sua presença. Lá dentro, ele viu uma figura. Era a mulher idosa da sua visão anterior. Você não é quem pensa que é. A voz dela soou como um sussurro, mas carregava uma força indescritível. Lucas sentiu a verdade das palavras dela ressoar em seu ser. Quem é você? O que significa isso? Lucas perguntou, sua voz quase um grito. Mas então tudo mudou de novo. A luz ao redor se intensificou e deu lugar a um trovão que fez as paredes tremerem. Ivan surgiu daquela mesma luz, mas seu rosto agora mostrava uma expressão diferente. Ele parecia desolado, mesmo enquanto sua raiva queimava. Você nunca deveria estar aqui, Lucas. Você não faz parte disso. Ivan rosnou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Lucas olhou em volta, confuso. Amara estava paralisada, olhando entre os dois homens, e algo dela pareceu se desmoronar. Você não entende, Ivan. Ela finalmente gritou. A verdade está por trás de tudo isso. Nesse instante tudo aconteceu. A mulher diante deles levantou a mão e, de repente, uma onda de energia percorreu a sala. Tal qual um relâmpago, as memórias se misturaram, revelando verdades ocultas. Lucas viu flashes de sua infância, de momentos em que Ivan e Amara estavam juntos, mas também de algo mais profundo, algo que ligava seus destinos de forma irrevogável. E então, como se o tempo tivesse parado, a verdade veio à tona. Vocês são irmãos. A revelação ecoou pela sala, e Lucas sentiu sua respiração falhar. Ele olhou para Ivan, que agora parecia devastado. Não, isso não pode ser verdade. Ivan murmurou, claramente enlouquecido pela ideia. A mulher idosa, agora sorrindo suavemente, confirmou. Vocês têm laços sanguíneos. Isso é mais profundo do que qualquer rivalidade. É um legado que vocês não podem escapar. Lucas olhou para Amara, então para Ivan, sua cabeça girando. Não, eu não posso acreditar. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor explodiu na sala. A parede onde estavam se abriu como se fosse feita de papel. Uma figura, uma sombra familiar, surgiu das sombras. Era o pai de Lucas, sempre tão controlado, mas agora ele estava coberto de sangue e exausto. Lucas, Amara! Ele gritou, como se as palavras fossem seu último fôlego. Desculpem, eu não quis. Eles estão vindo. O que está acontecendo? Lucas questionou, perturbado. Eu fiz escolhas erradas. Precisamos correr, eles não vão parar. A confusão envolveu o ambiente. Como o pai de Lucas estava ali? O que ele havia feito naquela noite? O olhar de Amara era penetrante, enquanto Ivan estava quase em choque. Essas correntes que nos prenderam, não éramos apenas nós, eram todos. Não podemos deixar esse legado continuar. O pai de Lucas estava pegando o que parecia ser um mapa antigo de um mundo que Lucas nunca havia visto, cheio de rostos, rituais e um poder que o deixava apavorado. Então, tudo ficou sombrio novamente. O chão sob seus pés se abriu e eles começaram a cair. O mapa voava do punho do pai de Lucas e as paredes pareciam se desintegrar ao redor deles. E ali, enquanto caíam sem destino, Lucas se deu conta do que significava seu legado, do que isso fazia com suas vidas. Eles realmente estavam presos em algo muito maior do que qualquer um imaginara. O que a verdade revelaria? O que aconteceria quando a tempestade acalmasse? Um grito ecoou, e foi o último som que eles ouviram antes que tudo se tornasse um eco distante. O que viria em seguida? A escuridão os engoliu e Lucas ainda estava se recuperando do choque chocante. Caindo em um abismo sem fim, a sensação de tempo se distorceu enquanto o terror se instalava em seu coração.
Enquanto desciam, uma luz se aproximou, brilhante e ofuscante. Lucas! A voz de Amara ecoou e ele a ouviu claramente por cima do caos. Mas antes que pudesse responder, uma explosão violenta do chão desgastado os enviou ainda mais fundo, como se o próprio universo estivesse desmoronando ao seu redor. De repente, tudo cessou. Eles estavam em uma sala. Mas não era a biblioteca ou a casa de Lucas. Era uma câmara ampla, vazia, com paredes de pedra e um chão gelado. E no centro, um altar adornado com símbolos estranhos emanava uma luz pulsante. Com dificuldade, Lucas recuperou o fôlego enquanto Amara se levantava lentamente ao seu lado. O que aconteceu? Ela questionou, ainda confusa, as pupilas dilatadas pelo medo. Mas antes que alguém pudesse proferir mais palavras, outra figura se ergueu ao fundo. Era Ivan. Mas sua aparência estava mudada. Um brilho sobrenatural ofuscava seu corpo, e uma aura escura dançava ao seu redor. "Vocês não deviam ter vindo aqui!" gritou, sua voz ecoando com um poder estranho e distante. "A verdade que vocês buscam os condenará." "A verdade?" Lucas questionou, sua mente girando. "Que verdade, Ivan?" Os olhos de Ivan brilharam com um fogo intenso, e o chão sob eles começou a tremer. Aquela criança, a criança que Amara carrega, não é apenas um legado. Ela é a chave para um poder que foi selado por gerações. E não só na nossa família. Ela pode alterar a realidade e eu serei quem governará isso. Amara parou, a boca entreaberta em choque. "Você não pode querer isso por uma criança, Ivan." "Não, isso não é certo." Ela avançou, mas um movimento de Ivan a deteve. "Cale-se!" ele gritou. "Você não tem ideia de quem somos, quem você é." As palavras dele cortaram como facas e um silêncio profundo tomou conta da sala. Lucas olhou para Amara. "O que ele quer dizer com isso?" Os olhos de Ivan arderam. "Vocês são a última linha de defesa, mas também os culpados pela perdição. Estudamos esse poder por gerações. Você não é só um mero observador. Lucas, você foi escolhido. Você não é só um sobrinho perdido. Você é meu irmão." Lucas riu, a incredulidade invadindo sua mente. "Está de brincadeira? Isso é maluquice. Você está jogando com a minha cabeça." Ivan sorriu cruel. "Não, eu não brinco. A verdade é que você foi mantido protegido. Agora, você precisa fazer uma escolha. Se juntar a mim e reivindicar o que é nosso, ou ser destruído por aqueles que dependem de uma antiga maldição." A revelação o atingiu como um soco no estômago. O irmão perdido, a linhagem. Ele pisou em falso, sentindo a terra tremer sob seus pés. Amara o segurou. "Lucas, não. Dizer que isso é mentira não mudará a verdade." A atmosfera tornou-se tensa e uma onda de energia surgiu do altar, iluminando as faces dos dois. "A criança que carrego, ela poderá trazer o fim de tudo. Mas a escolha está em suas mãos, Lucas." Ivan disse, agora calmo, como se tivesse ganhado. Não só a discussão, mas também o mundo. A verdade balançou como uma faca afiada entre eles. "Ivan, você é meu irmão? Como isso é possível?" Lucas questionou, o tom em sua voz agora carregando a dor da descoberta. "Alguém tinha que quebrar a maldição." Ivan respondeu, a voz mais calma agora. "Alguém tinha que se levantar. Você é meu irmão, e precisamos unir nossas forças." "Não, eu não posso. Eu não posso te apoiar." Lucas gritou, enquanto o chão tremia mais forte. Amara estava tremendo ao seu lado. "Lucas, a decisão é sua. Não podemos permitir que essa tempestade se alastre. Precisamos agir antes que seja tarde demais. O que você escolher, isso mudará tudo. O orgulho, o amor, o poder." As sombras começaram a se mover ao redor deles. Lucas olhou novamente para Ivan, que parecia simultaneamente poderoso e desesperado. As sombras pareciam sussurrar promessas sombrias. "No final, o legado da sua família tem mais poder do que você imagina. Você quer se unir a um irmão que foi separado por tanto tempo,
ou se opor a ele e arriscar tudo. Essa escolha vai moldar o futuro, não só o seu, mas de todos nós. O vento uivou, misturando a tempestade do lado de fora com o tumulto emocional interno. O que ele faria? A resposta pulsava dentro dele, mas a escolha era mais do que isso. Definitivamente mais. O que Lucas faria a partir de agora? As correntes invisíveis do passado estavam mais cruéis do que nunca, e o futuro estava se desdobrando em frente a seus olhos. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas olhou para Ivan, então para Mara, lutando com a revelação que mudara tudo. A ideia de serem irmãos o fez sentir um nó na garganta, uma sensação de traição. Como isso era possível? Mas antes que pudesse processar tudo, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do altar. A luz pulsante ficou tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. O chão tremeu, pedaços de pedra se desprendendo das paredes. Ele ouviu gritos, o som de vidro se quebrando. "Cuidado!" a Mara gripou, puxando-o para trás. Mas quando Lucas se virou, a figura assombrosa de seu pai estava de volta, mas não como antes. O olhar dele estava cheio de desespero, e sua expressão exibia algo que Lucas nunca tinha visto: medo. "Eles chegaram!" ele gritou, observando a sombra se movendo rapidamente ao fundo. Era um erro, tudo isso foi um engano. Nesse momento, tudo aconteceu em um turbilhão. Uma sombra gigantesca irrompeu da escuridão, incumbida de um poder aterrorizante. Uma figura masculina imensa, envolta em uma capa negra, surgiu, seus olhos brilhando como brasas. "Acabou, Ivan." A voz foi um trovão que ecoou pela câmara. Lucas sentiu o corpo gelar. Aquela presença não era só ameaçadora, era familiar. A Mara tremia. "Quem é ele?" Ela sussurrou. A vulnerabilidade em sua voz a tornava ainda mais real. Lucas olhou fixamente para o homem. O reconheceu. Era o avô deles, o homem que ele achava ter morrido, esquecido em histórias contadas ao pé da lareira quando ainda era criança. Mas agora ele estava ali, como se tivesse saído de um pesadelo. "Eu sou o que vocês tentaram esquecer." A voz do avô reverberou, e cada palavra fez as pedras ao redor tremerem. "A verdade que seus pais ocultaram, que vocês nunca deveriam saber. O poder que a criança carrega é um fardo maior do que podem imaginar." Ivan estava parado, um misto de indignação e medo. "Você me abandonou, deixou que eles me usassem." "Eu não abandonei, eu protegi você." O avô retrucou, avançando, fazendo a câmara estremecer ainda mais. "Mas agora chegam os dias sombrios, e a criança é a última esperança." Lucas olhou a Mara, sentindo uma onda de dor. "Mas e se o que você disse é verdade? E se Ivan e eu fizermos parte desse legado?" A Mara estava desesperada. "O que ele quer de nós?" O avô sorriu de forma sombria. "Vocês precisam decidir, aceitar o que são ou deixar essa obscuridade consumir tudo. Eu sempre estive no controle, até agora." As palavras dele foram como um balde de água fria. Ivan, furioso, olhou para Lucas e Amara, um dilema atravessando os olhos dele. E se tudo isso for só uma mentira? E se ele for o verdadeiro vilão aqui? A sombra em torno dele se agitou, como se a própria sala estivesse em conflito. Os gritos ao fundo ecoavam, cada vez mais constantes. "A criança! Precisamos proteger a criança!" O avô gritou enquanto o caos aumentava. Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar, não apenas contra Ivan ou o avô, mas contra a verdade sombria que o cercava. Segundos antes de um ataque iminente, uma luz explodiu da direção do altar, lançando uma onda de energia que fez todos caírem ao chão. E aí aconteceu algo que virou tudo de cabeça para baixo.
uma mulher apareceu, envolta em uma luz dourada, com uma força indescritível. Lucas imediatamente a reconheceu. Era a mãe dele, aquelas memórias de infância emergindo em flashes. "Mãe, você está viva!" gritou Lucas. Mas a voz dela retornou de forma cortante. "Lucas, não, essa não é sua luta. Elementos do passado estão conectados." E lá estava ela, a chave para tudo, testemunha de verdades e mentiras, no meio de um campo de batalha que nem imaginavam. "O que você quer dizer?" Lucas perguntou, o coração batendo rápido. "Clareza é o que precisam para seguir em frente, mas não a custo de si mesmos. A escolha não envolve apenas o poder, mas a vida de todos nós." O ambiente começou a mudar novamente. O tempo parecia escorregar, e antes que pudesse absorver aquela reviravolta, o chão sob eles começou a se abrir. "Lucas, Amara, segurem-se!" A mãe gritou, mas o apelo mal tinha ecoado quando a escuridão os engoliu outra vez. E então, tudo ficou em silêncio, exceto pelo eco distante de escolhas que ecoavam, enredadas em um destino que agora parecia mais perturbador do que nunca. O que realmente era verdade? O futuro deles se tornaria um novo legado ou a queda? O mistério pairava no ar, esperando para ser desvendado. A escuridão os engoliu totalmente e Lucas sentiu uma pressão imensa em seu peito. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse processar tudo, a luz começou a se formar novamente à sua volta. E então eles estavam de volta à câmara, com o altar pulsando como um coração vivo. Ivan estava parado em pé, raiva e desespero em seu olhar. "O que está acontecendo?" ele gritou, parecendo cada vez mais perturbado. A figura da mãe de Lucas estava ali, como um farol de luz em meio ao caos. "Vocês precisam aceitar a verdade. O poder da criança. Ele não é apenas uma bênção. É uma maldição." "Cala a boca!" Ivan respondeu, mas em sua voz havia um tremor de medo. Lucas se perguntava se ele mesmo temia essa verdade. E então, tudo aconteceu. Uma tremenda explosão ruiu da luz do altar, e o chão sob eles começou a se dividir. "Cuidado!" Amara gritou, agarrando a mão de Lucas. Mas antes que pudessem se mover, uma nova luz brilhou, vindo do fundo da câmara. A luz era muito mais intensa do que antes, e algo começou a se materializar. O que apareceu foi uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela estava envolta em uma névoa prateada, e o rosto era familiar. Era uma mulher mais jovem, com características que Lucas reconhecia. Era sua mãe, mas não a mesma antiga que ele viu antes. Era a versão dela antes de tudo acontecer, antes da dor e da tristeza. "Mãe!" Lucas sussurrou, incrédulo. Como você está aqui?" Ela olhou para ele com olhos calorosos, mas logo uma sombra de tristeza passou por seu rosto. "Meu querido, temos muito a discutir. Mas agora não é o momento." Ela se virou para Ivan e o clima mudou instantaneamente. "Você não pode ter essa criança. Você não pode colocar mais esse fardo sobre ela." Lucas sentiu o chão tremer ainda mais. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" E então, com um estalar como o som de um trovão, a sombra tomou forma. A figura emanava uma energia aterrorizante. Era o avô deles. Mas também havia uma sensação de algo mais. Um ser maligno, uma entidade antiga. "Vocês não entendem, a linhagem que carregam é a chave para um poder que destrói reinos. E agora, vocês decidirão o destino de todos. E se você é tão poderoso..." Ivan desafiou. "Por que não faz isso sozinho? Por que precisamos nós três?" As palavras de Ivan ecoaram na câmara, misturando-se ao som do chão se quebrando. E nesse momento, tudo se tornou claro. A mulher jovem se virou para os três, e as memórias começaram a fluir. Uma a uma, lágrimas caíam de seus olhos. "Ivan, a verdade é que você não é realmente meu irmão. Eu sempre quis te proteger. Você e Lucas, vocês são frutos do mesmo passado, mas foram separados. A linhagem não é sua apenas, é nossa também." A revelação atingiu Lucas como um raio. Essa mulher,
Quem é? Era como se uma porta se abrisse, e Lucas começou a ver flashes de uma história diferente. Os eventos que ligavam as famílias deles não eram apenas uma maldição, mas uma busca por poder que se tornara uma guerra entre irmãos e irmãs. O verdadeiro pai de Ivan não era quem ele pensava ser. Era alguém que havia manipulado gerações. Sob a pressão da nova verdade, a câmara começou a ruir ao redor deles. E quando a mulher jovem olhou novamente para Ivan, a expressão dela estava cheia de compaixão, mas também de dor. Você não é o vilão nesta história, Ivan, eu lhe juro. Mas se você não se unir a nós, a escuridão tomará conta de tudo. Lucas não conseguia respirar. A urgência e a confusão eram palpáveis. Então o que vamos fazer? O que significa tudo isso? Como podemos escapar? Amara segurou a mão de Lucas e enfiou seu rosto entre as palmas. Precisamos decidir, mas somos todos parte disso. Temos que decidir juntos. E nesse momento, o avô irrompeu em um grito. Não! Vocês não podem! O poder não pertence a vocês. Ele é meu por direito. Enquanto as paredes tremiam, Lucas percebeu que a batalha pela verdade estava apenas começando. O que mais não sabiam sobre suas famílias? E mais importante, quem realmente eram? Enquanto a escuridão envolvia tudo, a urgência da decisão pairava no ar, carregando não apenas a vida deles, mas o destino de gerações futuras. A escuridão em que estavam foi substituída por uma luz intensa que ofuscou os olhos de Lucas. Ele se viu novamente no altar, com Ivan e Amara ao seu lado. Mas agora havia uma nova determinação no ar. A verdade precisa ser revelada, Lucas gritou, sua voz ecoando com força. Não podemos deixar que o passado nos defina. As paredes pareciam vibrar em resposta às palavras dele. O avô estava diante deles, a raiva em seu rosto se misturando à angústia. Vocês não sabem do que estão falando. O poder que carrego é o que pode salvar ou destruir tudo. E será uma escolha nossa, não sua. Ivan retrucou, agora com um semblante mais tranquilo. Mas os olhos ainda carregavam a fúria. Se somos irmãos, não devemos ser inimigos. A mulher mais jovem, imagem de esperança, virou-se para todos. Nós precisamos unir forças. A criança que Amara carrega não é apenas o legado de um poder sombrio. Ela é a salvação. Mas precisamos agir agora. O chão começou a tremer com mais intensidade e o altar pulsava com uma luz vibrante. Lucas olhou para a mãe. O que devemos fazer? Conectem-se com o altar. Deixem suas mãos tocarem a verdade. Ela exclamou. Sem hesitar, os quatro se aproximaram. E quando suas mãos tocaram a superfície do altar, uma onda de energia atravessou o espaço, como um relâmpago cortando o céu. As memórias começaram a fluir. Imagens de dor, alegria e o verdadeiro significado da linhagem deles se revelaram. Era uma dança de luz e escuridão, uma batalha interna e externa em que todos eram parte essencial. Lucas se sentiu fortalecido, como se tudo que ele já fora se fundisse em um só propósito, não apenas permanecer a salvo, mas mudar o destino comum. Imediatamente a câmara começou a se transformar, o avô sendo empurrado para trás pela força do que todos estavam despertando juntos. Não! Vocês não podem! Sua voz ressoou, mas foi abafada por uma onda de luz, levando a escuridão a recuar. Ivan olhou para Lucas e Amara, um novo respeito cintilando em seus olhos. Eu não quero ser o vilão. Se temos a chance de mudar tudo, então cuidaremos uns dos outros. Lucas assentiu, e assim todos concentraram sua energia no altar. A luz se intensificou, formando um vórtice poderoso. Em um instante, a criança que Amara carregava se materializou no centro, uma luz dourada envolta em amor e esperança. Quando o brilho finalmente se dissipou, a câmara estava calma. O avô havia desaparecido, assim como a sombra que os perseguia.
A escuridão fora banida, mas a verdade permanecia. Eles tinham libertado um ciclo de dor, mas não sem sacrifícios. Ainda há muito a ser feito, murmurou Lucas. Amara olhou para Ivan. Vamos construir algo novo, por nós e por essa criança. Lucas sorriu, sentindo o peso do sentimento se dissipar. Sim, juntos, unidos como uma família. Ele olhou para o altar, agora vazio, mas cheio de significado. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava nas mãos deles. E enquanto deixavam a câmara, o ar fresco e revigorante encontrava seus rostos. Ele percebeu que cada respiração carregava novas possibilidades. Eles haviam derrotado a escuridão, mas o que viriam a fazer a partir de então? O mundo inteiro aguardava por novos desafios e conquistas. Agora, queridos amigos, a jornada que vocês acompanharam aqui está apenas começando. E você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Sua participação é fundamental. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa nova fase.